nós não lemos. Então hoje é a terceira evidência da salvação que o texto, o tema do Evangelho do evangelista João, nas suas epístolas, nós sabemos que João escreveu quantos livros da Bíblia? Eu falei na aula passada, na administração passada, 5 livros. Depois do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, 13 livros. João, o discípulo, o apóstolo do amor, ele escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira epístola, e a quinta carta foi o Apocalipse. Amém? Então o texto está ali, aqui eu trouxe. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Pode sentar. Então, qual que é o resumo? Qual é o propósito? Qual é o tema do evangelista João, dessa epístola, dessa carta? É para que eu e você, meus irmãos, queridos, minha família que se encontra aqui nessa noite, para que nós tenhamos a certeza, a convicção da nossa salvação, que Jesus nos ama. Então, essa carta aqui, João vai explicar tintim por tintim, detalhe por detalhe, sobre a nossa salvação. E como é que nós temos a certeza que nós somos salvos? A primeira lição nós falamos sobre andar na luz. A segunda lição, aquele que tem a salvação, primeiro, ele anda na luz. Segunda coisa, aquele que tem a salvação, ele confessa pecado, ele admite seus pecados, ele não joga a culpa só no próximo, só no outro, porque é minha empresa, porque é minha mulher, porque é meu vizinho, não. Ele assume os pecados e ele confessa. E hoje a terceira evidência da pessoa que é salva, qual é a terceira evidência? Ela ama os mandamentos de Deus. A pessoa que é salva, a terceira evidência que acompanha ela é que ela ama a palavra do Senhor, ela ama as Escrituras, ela ama ler a Bíblia. Essa aqui é a carta de amor que Deus fez para nós e nós nos importamos tanto com ela que nós amamos e a lemos assim como nós comemos o pão de cada dia. Amém, irmãos? E a importância dessa carta, a primeira coisa, por que nós temos que amar ela? Encontramos lá a carta de Paulo a Timóteo, que é um texto bem conhecido, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aquele que ama a palavra de Deus, aquele que ama o Senhor, aquele que é salvo, deve amar as Escrituras porque elas são inspiradas. Talvez eu não precisa colocar lá, não precisa, um texto bem conhecido. O que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é apta para exortar, ela é apta para admoestar em justiça. O que significa isso? A palavra de Deus, irmãos, ela é inspirada. Muito se vê aí no YouTube nos debates sobre as Escrituras, se elas são inspiradas ou se elas só contêm a palavra de Deus. Eu creio e penso assim como Paulo que as Escrituras elas são inspiradas. E o que significa inspirado? É que o próprio Espírito Santo ele sofreu a palavra do Evangelho nos ouvidos dos escritores que escreveram a Bíblia, que foram cerca de 40 escritores. Nossa, essa palavra de Deus contém 66 livros, 1189 capítulos, mais de 31 mil versículos, e cada vírgula, cada letra é inspirada. Não tem nada aqui na palavra de Deus que eu possa dizer que alguém tirou da sua cabeça, tirou lá, eu acho que Deus quis dizer isso. Não. O Espírito Santo, que significa ruach em hebraico, soprou os corações dos escritores, como Moisés, como os apóstolos, como os profetas e como Paulo. Então, uma coisa, irmãos, que eu já participei de igrejas, assim que eu posso dizer, que eram muito pentecostais, irmão Martins, sabe? Eu participava de igrejas assim, pastor Edson, e às vezes quando nós saímos para conversar, Rogério e a mim, fora da igreja, eu escutava alguns irmãos murmurando assim, mas Deus não falou comigo hoje. Porque, sabe, a pregação foi boa, foi bom, mas eu não senti Deus falando comigo. Como que Deus não fala com a gente, meus irmãos? É só a gente abrir a palavra de Deus em qualquer texto, em qualquer versículo aqui, Tiago, que Deus vai falar com a gente.
Pessoas que pensam assim, eles pensam que Deus tem que levantar um profeta, tem que levantar uma profetisa e lá na cabeça dele falar: assim diz o Senhor. Nós não acreditamos desse jeito, porque a palavra de Deus, como eu disse aqui, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Qualquer versículo aqui, qualquer capítulo é a boca de Deus falando. Então, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós abrimos ela e lemos. Aí Deus vai estar falando com a gente. Mas eu quero ouvir Deus falar comigo de uma maneira audível, em tom alto. Então leia a Bíblia de Deus com a voz alta. Leia a Deus com a voz, então leia em voz alta. Porque cada versículo, cada palavra, cada verbo, cada escritor, cada profeta que está contido aqui nesses 66 livros foi inspirado por Deus. Essa palavra é inspirada. Amém, irmãos? Por isso nós temos que amar a palavra de Deus. Porque independente, claro que temos pastor, que temos líderes para nos ensinar, mas você pode muito bem ter uma comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia em casa. A Bíblia, ela aberta ou fechada, ela continua sendo a palavra de Deus. A segunda coisa que nós devemos amar os mandamentos do Senhor é porque a palavra de Deus, ela é uma ferramenta. E Paulo, lá em Efésios 6,17, vai falar que essa palavra aqui, ela é uma arma, ela é uma espada de dois gumes. Essa palavra é a espada do Espírito, a qual nós temos que ter ela como aqui. Lembra os soldados romanos? Não tinha R15, metralhadora naquela época. As espadas deles ficavam aqui, embanhadas. E ele tirava a espada e ia para a batalha. Agora pense um soldado ir para a batalha, Marquinhos, irmão Santino, sem a palavra de Deus, sem a espada do Espírito. Mas o irmão Rogério está aqui, eu vou desembanhar a espada dele. Não, cada um tem a sua própria bainha e cada cristão tem que ter a própria espada. Eu não posso desembanhar a espada do Tiago, nem Tiago pode desembanhar a minha. Eu tenho que ter a minha Bíblia, eu tenho que ter a palavra do Senhor. Porque esse livro aqui, ele é ferramenta, e se nós não tivermos essa ferramenta, essa arma, na guerra nós vamos vencer e vamos ser derrotados. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Nós temos que ter a palavra habitando em nós. Ela tem que fluir pela nossa alma, fluir na nossa mente. Nós temos que deixar a palavra de Deus reinar, movimentar em nós. A palavra de Deus tem que estar viva nas nossas vidas, porque ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que entra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. A palavra de Deus fica aqui, como ela habita em nós, se nós às vezes não lemos. Se a última coisa que nós queremos às vezes é sentar, claro, estamos cansados do trabalho, cansados do curso, cansados de rotinas com crianças, com a limpeza da casa, e às vezes bate aquela preguiça, é normal nos animar no meio do caminho. É normal, mas nós temos que nos alimentar com a palavra de Deus. No dia da tentação, no dia da dificuldade, nós temos com que lutar. Temos com que buscar, temos com que nos armar, temos com que guiar. Então a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Temos que ter ela como a nossa maior arma, não como uma arma, como uma opção de arma, mas a nossa maior e única arma é a palavra de Deus. Porque quando nós vamos ouvir o conselho de alguém, como é que nós sabemos o conselho do cara no sentido? É colocando ele no raio-x da palavra de Deus. Eu vou dar um conselho para minha irmã Elísia, ela só vai medir se o meu conselho é bom ou não, é eficaz ou não, se estiver pautado nas Escrituras. Eu não posso dar um conselho para ninguém se primeiro esse conselho não vir daqui. E eu também não posso receber o conselho de ninguém se esse conselho não estiver baseado na palavra de Deus. Então, se você vem aqui no seu serviço, irmão, quero me dar um conselho a respeito de qualquer coisa. Ela vai lá, na palavra de Deus,
Vou te dar um conselho segundo a palavra de Jesus. Agora, irmão Giovanni vai receber o conselho de alguém no serviço. Irmão Giovanni, faça isso, isso e aquilo. Calma aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Como os vereanos faziam na igreja primitiva. Deixa eu ver se o seu conselho está correto com as escrituras, com a palavra de Deus. Porque nós não podemos fazer nada além dessas 4 linhas da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então é por isso que nós temos que ter a palavra de Deus como a terceira evidência, amar ela, estar cheia dela, para nós não sucumbirmos, não tropeçarmos, não desanimarmos, não pararmos no meio da caminhada. A palavra de Deus como arma. Lembra de Jesus, no maior combate de todos os séculos, a maior luta de todos os tempos não foi a Segunda Guerra Mundial. A maior luta de todos os tempos não foi o Muhammad Ali contra o primeiro boxeador, nem Mike Tyson contra Jake Paul, que passou e vendeu milhares de dólares na Netflix. A maior batalha de todos os tempos está em Mateus, capítulo 4. Quando o nosso Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Irmão Rogério, depois de um jejum de 40 dias. A Bíblia fala que o próprio Satanás veio tentar Jesus no deserto e ali houve o maior confronto de toda a história da criação. Jesus estava com fome, Satanás olhou, ei, essas pedras aí, se for Cristo, transforma elas em pão. Desafiando Jesus. Qual foi a arma que Jesus usou para lutar, para guerrear com Satanás naquele momento? A palavra de Deus. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Jesus foi lá no Pentateuco buscar munição para lutar e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele veio pela segunda vez, no segundo round, Tiago, lutar contra Jesus, Satanás, o adversário, o maligno, o destruidor. Ele veio e falou: Senhor, e levou Jesus lá para ser tentado. Foi 3 rounds. O primeiro Jesus venceu. Aí no segundo ele vem: olha, Jesus, eu deixo você dominar, reinar, se você prostrado me adorares. Ou melhor dizendo, no segundo round, ele levou Jesus no pináculo e falou: Jesus, lança-te daí, lá no capítulo 4. Lança-te daí. Jesus estava lá no templo. Porque está escrito: olha a estratégia de Satanás. Ele é o maior teólogo de todos os tempos, Martins. Ele conhece a palavra melhor que nós, irmãos. Porque ele estava lá. Quanto tempo você tem de vida? 30, 40, 50 anos? E Satanás, quanto tempo ele tem de vida? O que ele já não viu ser escrito? O que ele já não desafiou os homens de Deus, os profetas? Ele pegou e levou Jesus um alto tempo, lá no pináculo ele falou: Jesus, lança-te daí, porque está escrito lá no Salmo 90, que o Senhor, teu Pai, vai dar ordem aos anjos, e não vai deixar você cair. Vai dar ordem aos seus anjos, ao respeito, para que você não caia, não se machuque. O que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, 16. Satanás, o adversário, não contente ainda, irmão Giovanni, foi no terceiro round, para ser humilhado dessa vez, Marquinhos. E pegou e levou Jesus um pouco mais alto, onde Jesus conseguia vislumbrar, visualizar todos os reinos da terra. E o que Satanás disse? Tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Jesus, com a sua última bala, com o seu último tiro, a sua última lance de espada de Satanás, ele disse: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Vai, Satanás, e repreendeu Satanás. Como foi a estratégia de Jesus, meus irmãos? Se o próprio Jesus se armou com a palavra de Deus, as Escrituras, imagine eu e você, se nós não temos que nos debruçar, chorar, nos humilhar, rasgar as nossas vestes diante desse texto aqui. Nós temos o maior exemplo de Cristo. Ele usou a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, para vencer o diabo. Significa que nós também, para vencermos, temos que amar esse vivamente, tarde, dia e de noite. Então esse é o segundo motivo, porque nós temos
que é amável. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro salvo em Jesus, ele tem essa terceira evidência. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama as Escrituras. Ele tem a Escritura, a palavra do Senhor, como inspirada e como uma arma letal contra as tentações e contra o diabo. E a terceira lição que nós aprendemos com Paulo a respeito de amar as Escrituras, nessa carta que nós estamos estudando do evangelista João, é que se nós temos a Escritura, se nós amamos ela como realmente acreditamos que é a palavra de Deus e nós temos ela, nós só vamos ser cheios do Espírito Santo, pastor, se nós mergulharmos na palavra de Deus. Não tem outra receita. Se nós queremos ser cheios do Espírito de Deus, temos que estar cheios da palavra de Deus. Se nós queremos transbordar em poder e graça, nós temos que nos alimentar e mergulhar na palavra de Deus. Efésios 5,18, aquele texto clássico que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Mas qual é o mandamento de Paulo? Segundo que Jesus inspirou a escrever, mas enchei-nos do Espírito. E como que eu me encho do Espírito Santo? É através da palavra de Deus. Se nós formos para Gálatas, no capítulo 3, no versículo 2, Paulo vai fazer uma pergunta para os crentes de Gálatas. Ele vai dizer assim, no capítulo 3, no versículo 2: irmãos de Gálatas, como vocês receberam o Espírito Santo? É pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica que Paulo responde: pela pregação da fé. É pela pregação do Evangelho que eu sou cheio do Espírito Santo. É através da palavra de Deus que nós somos cheios e transbordamos do Espírito Santo. Porque foi Ele que inspirou esse livro. Então, logo, a matemática é simples. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, tenho que ser cheio da palavra de Deus. Ah, mas Deus está me revelando, irmãos, que para o poder de Deus cair e para nós sairmos daqui possuídos pelo Espírito Santo, nós temos que ir lá no monte fazer 7 vigílias. Aonde isso está escrito na palavra de Deus? Ah, mas eu tenho que fazer 40 dias de jejum e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aonde que tem base para isso? A base que eu tenho para ser cheio do Espírito Santo, irmã Elisa, eu tenho que ser cheio da palavra de Deus. Porque, lembra o Abacuque, o profeta, lá no capítulo 3, no versículo 2, um texto que é tema de vários congressos de avivalismo, de espirituais, grandes palestras, ginásios, e aquele texto famoso lá: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Mas nós esquecemos que esse texto começa dizendo assim, pastor. O profeta no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim, ouvi a tua palavra, vírgula, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Para nós sermos uma igreja avivada, para nós sermos crentes cheios do Espírito Santo, nós temos que, antes de pedir avivamento, é pedir a palavra de Deus, é nos debruçarmos na palavra de Deus, é orarmos e meditarmos na palavra de Deus, porque só através da palavra de Deus é que vai vir o avivamento. Marca na tua Bíblia depois, Abacuque 3, versículo 2, está escrito: o que o profeta vai dizer sobre avivamento? Ouvi a tua palavra, Senhor. Primeiro a gente ouve a palavra de Deus. Primeiro a gente busca a palavra de Deus. Primeiro a gente volta a amar e se apaixonar pela palavra de Deus. Depois o avivamento e o Espírito Santo vai vir sobre nós como consequência, meus irmãos. Glórias a Deus. Então nós não podemos ser enganados por igrejas hoje aí que dão receitas, receitas. Ah, quer se encher do Espírito Santo, quer receber o batismo do Espírito Santo, faça isso. E dá 7 pulinhos lá na onda, e faz não sei o quê, e ensinam mandingas, pastor. Gospel. Mas não tem segredo, meus irmãos. Nós aprendemos com Abacuque
nesse texto que eu repito e digo mais uma vez que é claro: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E por que no meio? Não no começo. Porque você vai preparar todo o projeto que nós fazemos. Nós começamos bem. Esse ano eu vou botar no shape. Vou para a academia. E você começa firme. Primeiro mês, daqui a pouco, no meio dos anos, aqui você dá uma desanimada e desiste. Esse ano eu vou pegar a palavra de Deus e fazer ela, o texto inteiro em um ano, porque aqueles planos de leitura que vem algumas Bíblias, né, irmão? Ler a Bíblia 5 capítulos por dia e você acaba fechando ela em um ano, em 365 dias. Nós começamos bem, o início é bom, só que daí no meio dos anos, acabamos no meio do projeto, no meio do caminho, acabamos desanimando. E isso é para tudo na nossa vida. Começamos um curso e não conseguimos terminar. Começamos bem, começamos animados, mas no meio do caminho, no meio da trajetória, no meio da vida, ali bate aquela preguiça santa, bate aquele desânimo e desistimos. Aí vem o profeta Abacuque e diz: Senhor, aviva a tua obra no meio, porque nós precisamos de avivamento no meio, não é no começo. E não no final, porque no final já acabou. Nós precisamos do Espírito Santo ser avivados no meio, porque é difícil estar no culto, é difícil no dia igual hoje, chuvoso. Nós estamos aqui com as pessoas, não é fácil ser crente. Às vezes vem as lutas, vem as dificuldades que fazem a gente querer parar, fazem querer, a gente quer desistir, a gente não quer caminhar. Mas aí nós precisamos da palavra, irmãos, para trazer avivamento nas nossas vidas, no meio do nosso ministério, no meio da nossa vida, no meio da nossa trajetória. Por isso, a terceira evidência nós temos que ter é amar a palavra de Deus. Porque nós só vamos ter avivamento se nós amarmos a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e amá-la, voltar a nos apaixonar de novo, voltar, como João vai dizer lá em Apocalipse, voltar ao primeiro amor. Amém, meus irmãos? Que oração? Se coloque de pé, 9:25. Então, a terceira evidência que nós sabemos que nós temos a salvação, que somos crentes verdadeiros, fiéis, é quando nós amamos a Escritura, é quando nós amamos a palavra do nosso Deus. Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer que o meu povo foi destruído por falta da palavra de Deus, falta de temor à Bíblia, falta de leitura, falta de se ajoelhar e se debruçar nos conselhos do nosso Deus, que são inspirados, que é uma arma e que é só através dessa palavra que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus também vai falar em Mateus, capítulo 22, versículo 29, irmão Giovanni. Jesus vai falar assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem têm o temor de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, nos alimentarmos dela, assim como nós alimentamos o nosso corpo físico. Você não precisa comer aquele pão todo dia. Isso aqui também é pão, isso aqui também é maná. Quer ser um crente firme, quer ser um crente sólido, quer ser um crente que não desanima, que inspira outros crentes. Leia a palavra de Deus. Porque, irmãos, talvez nós vamos ser, irmão Giovanni, a única Bíblia que os nossos amigos no trabalho vão ler. Nós temos que ser cheios da palavra de Deus, porque talvez a única Bíblia que o teu amigo, que o teu vizinho vai ler na vida é a sua vida. Por isso nós temos que estar cheios dela e dar testemunho dela. Porque o ímpio não vai pegar a Bíblia para ler em casa, ele vai ler a tua vida, crente, a minha vida de cristão. Por isso temos que ser cheios da palavra de Deus, porque o nosso próximo que não conhece a Cristo, talvez a única Bíblia, a única Escritura, a única palavra de Jesus que ele vai receber é ler a nossa vida e o nosso testemunho. Senhor, muito obrigado, Deus, que a tua palavra possa cair em solo